baño de sangre. O ditador venezuelano Nicolás Maduro fez um convite inesperado e preocupante. Ele pediu que 1.000 pessoas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, o MST, fossem para a Venezuela ajudar na agricultura. MST, mándame una brigada de 1.000 hombres y mujeres de Brasil para producir en terra venezolana. Bem-vindo, Brasil! Bem-vindo! Bem-vindo, povo brasileiro! Bem-vindo! Povo brasileiro com Revolução Bolivariana! No entanto, essa proposta pode esconder outras intenções, levantando dúvidas se essas pessoas realmente vão trabalhar no campo ou se vão acabar sendo usadas como uma nova força de segurança para o governo de Maduro. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. A Venezuela enfrenta uma crise grave, com muitos soldados abandonando o exército porque estão descontentes com o governo. Nesse cenário, Maduro pode estar buscando apoio de fora para manter seu poder. O MST, um movimento que já tem uma relação próxima com o governo venezuelano, poderia ser usado não apenas para trabalhar na terra, mas também para reforçar o controle do ditador sobre o país. O MST é conhecido por alguns no Brasil por, entre aspas, lutar pelos direitos dos trabalhadores rurais. Mas por outros, o movimento é conhecido como massa de manobra da esquerda brasileira. O movimento tem uma ligação forte com políticos de esquerda, o que torna esse apoio a Nicolás Maduro uma ligação indireta de alguns políticos brasileiros com a ditadura chavista. Ao aceitar o convite de Maduro, o MST pode estar se envolvendo em uma situação complicada, onde seus membros poderiam ser vistos como uma nova força de um governo que enfrenta a oposição tanto dentro quanto fora da Venezuela. A ligação entre o MST e o chavismo não é novidade. A simpatia pelo regime venezuelano é antiga e os laços foram estreitados ainda mais nos últimos anos. Ao convidar o MST para trabalhar na Venezuela, Maduro está tentando exportar uma ideologia que tem raízes profundas tanto na política quanto na resistência armada. Mas a verdadeira questão é: esses 1.000 brasileiros estarão na Venezuela realmente para plantar ou para combater? O governo brasileiro, por sua vez, enfrenta um grande desafio. O presidente do Brasil precisa sair de cima do muro e decidir como responder a essa situação. Ele pode escolher ser firme e condenar o envolvimento do MST na Venezuela. Mas isso pode ter consequências políticas, já que o MST e o próprio presidente brasileiro têm um histórico de apoio ao regime chavista. A depender da decisão tomada pelo governo brasileiro, a relação com outros países e a estabilidade interna pode se deteriorar, impactando diretamente em novos acordos bilaterais e criando mais tensão dentro do Brasil, que já vive um clima intenso de polaridade. A oposição venezuelana já expressou preocupação com esse movimento. Para eles, essa nova brigada pode ser o reforço que Maduro precisa para consolidar seu poder e sufocar qualquer tentativa de rebelião. E com a recontagem dos votos sendo questionada por tantas nações, a chegada de reforços internacionais ao lado do regime só aumentará a tensão. A presença de brasileiros nas fileiras chavistas pode ser o estopim para um conflito de proporções ainda maiores. Os Estados Unidos, a União Europeia e vários países latino-americanos já condenaram a reeleição de Maduro. Mas a presença de um grupo estrangeiro ao seu lado pode forçar uma resposta mais firme. Sanções, isolamentos diplomáticos e até intervenções militares não estão fora das possibilidades. O Brasil, por sua vez, terá que lidar com as consequências de ter um de seus movimentos sociais mais conhecidos envolvidos em um conflito internacional. Maduro, que comprovadamente fraudou as eleições na Venezuela, agora procura novas formas de se manter no poder. E a entrada do MST na Venezuela pode ser parte desse plano.
A situação na Venezuela continua crítica e o envolvimento do MST pode complicar ainda mais as coisas, tanto para o Brasil quanto para toda a América do Sul. Ao fazer esta convocação, Nicolás Maduro joga um jogo perigoso, que desafia inclusive a soberania do Brasil. Ele está apostando na lealdade ideológica e na necessidade de reforçar seu poder, mas essa estratégia pode facilmente sair pela culatra. Se o MST for percebido como uma força de ocupação estrangeira, isso pode desencadear uma resistência ainda maior dentro da Venezuela, e até mesmo uma resposta internacional mais agressiva. O papel do Brasil nesse cenário é crítico. Como o maior país da América do Sul, o Brasil tem uma responsabilidade imensa em promover a paz e a estabilidade na região. No entanto, o envolvimento do MST ao lado de Maduro pode ser visto como uma violação dessa responsabilidade, colocando o Brasil em uma posição complicada no cenário internacional. A neutralidade pode não ser mais uma opção, e o governo brasileiro pode ser forçado a sair de cima do muro e escolher um lado nesse conflito. A história nos ensina que alianças forçadas raramente terminam bem. As ações de estrangeiros na Venezuela estão sendo observadas de perto. Assim como Maduro convoca brasileiros do MST para a sua brigada, o povo venezuelano tem convocado o mundo inteiro para apoiar na destituição desse governo opressor. Enquanto o mundo observa, a Venezuela se prepara para um novo capítulo em sua longa história de luta e resistência. O futuro é incerto, mas uma coisa é clara: a chegada do MST à Venezuela não passará despercebida. Seja como força agrícola ou paramilitar, sua presença terá um impacto profundo no destino do país e na estabilidade de toda a região. O cenário é sombrio, mas a história nos mostra que a esperança pode surgir mesmo nos momentos mais sombrios. O povo venezuelano já enfrentou ditadores antes, e com ou sem o MST, eles continuarão a lutar por sua liberdade e dignidade. O que acontecerá a seguir é incerto, mas de uma coisa temos certeza: a luta do povo venezuelano por liberdade nunca irá se calar. Para você que acompanha o nosso canal, torne-se membro e faça parte da legião de combatentes que apoiam o nosso trabalho. Por apenas R$ 7,99, você se torna membro combatente do canal e recebe diversos benefícios, como selos de destaque em seus comentários, acesso antecipado aos vídeos publicados e muito mais. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!